Marcos 6. O que me veio hoje aqui, que me veio nessa palavra, que me chama a atenção aqui, preocupações. Nós sempre nos enchemos de preocupações. E por que nós nos enchemos de tantas preocupações? Porque muitas das vezes nós estamos afligidos com determinadas situações. Há algumas razões. Uma delas é porque muitas das vezes nos deparamos com situações que não sabemos o que fazer para resolvê-las. E ficamos ali perdidos naquela situação. Ficamos sem saber o que fazer, aí perdemos nossa paz e muitas das vezes ficamos lutando muito para resolver determinadas coisas e não conseguimos, isso vai nos afligindo. Mas não é por isso que nós perdemos nossa paz. Não é pelos problemas que enfrentamos, não é pela nossa, vamos dizer, incapacidade de resolver aquela situação no momento, ou porque perdemos o controle dela, estamos sem controle, porque muitas das vezes na vida, em determinadas situações, nós nos deparamos com situações que nós ficamos assim sem controle dela. Eu não sei o que fazer, não sei como resolver, fugiu da minha capacidade, eu não vejo a saída, procuro, luto, tento, e essas lutas, para resolver determinados problemas que às vezes estão nos afligindo, nos traz cansaço. A gente cansa, tem hora que você cansa, tem hora que você para e olha e diz: poxa, eu já estou cansado disso, já estou cansado de lutar. Quem já falou isso de alguma coisa, não é verdade? Quem não já pensou em jogar tudo por alto e fugir? Mas fugir para onde e como? Encontrar solução em quê? Mas tudo isso que passamos, toda essa aflição, toda essa preocupação, é por não entendermos o que somos capazes de fazer em Deus, ou por não entendermos o que Deus é capaz de fazer através de nós. Por não estarmos entendendo, nos afligimos, tentamos resolver as coisas de uma forma natural, humana, com as nossas próprias forças, e não conseguimos, e isso nos traz aflição. O texto que eu vou ler aqui você já conhece bem, Marcos capítulo 6, o versículo é o 45 em diante, que diz assim: e logo Jesus obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então vamos dar uma paradinha aqui para entendermos. Jesus estava pregando em um determinado lugar, ensinando o povo, os discípulos com ele, logicamente. E quando vai chegando ali perto da tarde, que ele vê que está se aproximando do momento dele despedir a multidão, ele chama os discípulos e diz assim: olha, pega um barco e passa para o outro lado. Estar diante de um lago,
lago de Genezaré. Esse é um lago muito grande lá. E ele disse: vocês passem para o outro lado. E a Bíblia diz aqui que ele obrigou, ele ordenou, ele não pediu apenas, ele disse: passem, pega esse barco e vão para o outro lado. Ele não disse para quê, o porquê. Essa é uma coisa que nós precisamos entender de Deus. Nem sempre vamos compreender o que Deus está fazendo, o porquê está nos guiando daquela maneira, mas nós precisamos confiar nele. Por isso que ele pede confiança. E Jesus diz: pega esse barco, vamos para o outro lado. Vamos parar aqui. Jesus estava ali o dia inteiro ensinando a pessoas, os discípulos ajudando, ele estava sempre cercado de multidão. Isso cansa. Então os discípulos deveriam até estar meio cansados, mas Jesus disse: vocês pegam esse barco e passam para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão. Eu vou aqui falar por amanhã tem mais, mas hoje já estou acabando por aqui. E tendo despedido, foi ao monte orar. Então ele sai, despede a multidão, dá ordem aos discípulos, determina a ordem, delega sua ordem, e ele vai orar. Um bom ensinamento para nós aqui. Às vezes nós estamos tentando resolver nossos problemas, ou lutando tanto para fazer as coisas, mas com pouca oração, ou quase nenhuma. Com pouca oração. Jesus despediu a multidão, delegou um trabalho para os discípulos, e ele foi fazer o quê? Ele foi orar, ele foi buscar a Deus. Às vezes é o que está faltando na igreja, isso também. Às vezes até dos próprios pastores. Às vezes os pastores se sobrecarregam de fazer um bocado de atividades na igreja. Porque a igreja moderna é cheia, tem tudo para atividade, não sei o que lá, é isso, é aquilo. E precisa de alguém para fazer determinadas coisas, e ele se dedicar mais à oração, para quando agir, Deus agir através dele. Mas isso não é só pastores, você também. Às vezes você se sobrecarrega de trabalho. Tem gente que a família está sendo um fardo para ela, porque ela quer cuidar dos problemas da família inteira, e ela tenta resolver e não consegue, e está sobrecarregada. E está precisando parar e orar mais, para quando fazer alguma coisa, seja debaixo do mover de Deus, e através, a palavra de Deus diz que aqueles que confiam em Deus, nele farão proezas. E fazer proezas, coisas grandes. O que é proeza? É um ato realizado por uma pessoa, um ato que chega a causar espanto, que você não é capaz da pessoa fazer isso. E nós só podemos realizar atos, proezas, em Deus, se estivermos confiando nele, se estivermos seguindo a direção dele. Então ele foi orar, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Presta atenção. Aqui nós vemos Jesus despedindo a multidão, antes da tarde.
Aí chega a tarde, ele despede, porque diz assim: e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Ele sai, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Aí diz: e sobrevindo a tarde. Isso quer dizer que quando ele despediu e deu a ordem, não era tarde ainda. Agora veio a tarde e sobrevindo a tarde, o barco estava no meio do mar, à tarde. Agora já à noite, os discípulos estavam no meio do lago, já à noite. Então Jesus estava lá um grande tempo orando, à tarde. Os discípulos já estavam um bom tempo, desde a tarde, no mar, no lago de Genezaré. E quando vem a noite, um vento forte bate sobre o barco e a coisa se complica. O que eu estou trazendo a você aqui é tempo. Que Jesus despede, manda os discípulos: vamos, pega um barco, eu vou despedir. Aí vem a tarde, o discípulo já está lá no meio do mar. E agora já é noite, então isso levou um tempo. Com esse tempo todo, com certeza foi percorrida uma distância muito grande. Apesar que as embarcações da época eram bem limitadas, era na base do remo, não era motor. Se fosse motor, estava muito longe, né? Mas mesmo assim, mesmo na base de remar, com certeza já não estavam perto. Porque quando nós lemos, por que eu estou trazendo isso aqui para você, estou falando disso? Porque quando nós lemos essa passagem, dá a entender que Jesus disse, vai para os discípulos: vamos lá, pega o barco. E de repente os discípulos ali começam a passar dificuldade, Jesus já corre lá, dá uma caminhadazinha e chega. Mas quando Jesus chega para eles, ele chega no meio da noite. E ele já, no meio da tarde, ele já estava no meio do mar. À tarde ele já estava, no começo da tarde ele já estava no meio do mar, naquele lago. Então eles não estavam nada perto. Nós enxergamos muito o milagre de Jesus andar sobre as águas, mas do monte para aonde o barco estava, com certeza era uma caminhada muito longa e por cima da água. Então quando a gente olha, vê que esse milagre foi muito maior do que simplesmente andar em cima, simplesmente não, que não é simples, né? Do que andar em cima da água. Esse deslocamento aqui já foi uma coisa sobrenatural. Porque mesmo que fosse, vamos dizer, da hora que os discípulos começaram a remar, se Jesus pegasse outro barco para remar, numa forma natural, dificilmente ele chegava até eles. Porque o tempo que eles levaram já foi muito grande. E ele enfrentar a mesma tempestade. Então nós vemos que essa chegada de Jesus, ela foi toda a base do milagre. Essa chegada até eles, não só do caminhar nas águas, mas esse espaço de tempo e distância. E de repente ele chega até onde ele está. Isso mostrando que não há tempo, nem distância, nem dificuldade para Jesus chegar até você, se você estiver fazendo o que ele mandou. O que ele mandou. Se você estiver na direção dele. Esse é o cuidado que deve ser o nosso. Não estarmos fora da direção do que a palavra nos ensina. Hoje tem muita gente querendo servir a Deus e até dizendo que estão servindo na sua própria vontade, da sua própria maneira.
Por exemplo, tem gente hoje, dia de Santa Ceia, que está com condições de vir à igreja, com saúde para vir à igreja, está comprando suco de uva no mercado para tomar Santa Ceia em casa, vendo pela televisão. Isso aí é para quem está doente, não pode, não, é um meio de quem não tem condições de ir à igreja. Mas tem pessoas fazendo, quer dizer, a pessoa escolheu servir a Deus à sua própria maneira. Isso fica complicado, porque Deus, Ele vai agir quando você está fazendo o que Ele está mandando. A tempestade, ela vem para todos. A tempestade são as lutas da vida. Ela vem para quem está servindo a Deus, para o que não está servindo. Só que a diferença entre o que serve e o que não serve é que Deus vai agir na vida do que está servindo, fazendo as coisas como Ele manda. Quem estiver tentando servir a Deus à sua maneira vai ficar sem o milagre. Esse tem que ser o nosso cuidado. Porque vamos lembrar das palavras de Maria: fazei tudo como Ele vos disser. Se a minha maneira, que eu estou procurando servir a Deus, é da minha maneira, do jeito que eu acho certo, eu tenho que levar aquilo, comparar com a palavra e ver se é o jeito certo. Porque se não for, eu posso até perecer naquela tempestade, ou sofrer um grande dano, e Deus não vai poder me ajudar, porque Ele age no que Ele ensina, na direção que Ele nos dá, não na nossa. Não na nossa. É muito perigoso tomarmos nossas próprias decisões para andar com Deus. Nós precisamos dEle. Nós dependemos do ensinamento dEle. Nós precisamos da palavra dEle. Então, voltando aqui, Jesus mandou. Aí veio, agora mudando, eu falei desse ponto aqui da direção, eu quero falar de outra coisa. Porque ele disse, no meio da noite, eles estavam, a vigília da noite, Jesus chegou perto deles, se aproximando deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante, queria tomar a direção daquela viagem. Jesus, ele está sempre querendo estar à nossa frente para nos conduzir. Só que muitas das vezes, com o nosso esforço humano, tentando resolver as coisas da nossa maneira, nós não deixamos Ele passar adiante. Nós tentamos resolver a nossa maneira, e Ele tem a solução para tudo. E é aí que nós nos afligimos, é aí que nós nos enchemos de preocupação, porque tentamos resolver sempre a nossa maneira, solucionar os problemas sempre a nossa maneira. E esquecemos de buscar a direção dEle, de orarmos mais, de pedirmos mais a compreensão, de dedicarmos mais a dar ouvidos à palavra dEle, para aprendermos dEle, aprendermos com Ele. Aí diz assim, olha, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Irmãos, sem a palavra de Deus, por mais que a pessoa esteja até tentando fazer a vontade de Deus, ela começa a acreditar naquilo que não existe. Fantasma não existe. Mas os discípulos estavam acreditando em fantasma. Às vezes nós acreditamos mais em fantasma do que em Jesus. Os fantasmas que nos cercam, os problemas, as dificuldades. Eu estou aqui pregando, eu estou vendo o povo passando, desde cedo, as pessoas passando com um raminho de mato na mão. Essas pessoas vão com esse ramo de mato achando que isso vai mudar alguma coisa na vida delas espiritualmente. Isso não serve para nada, é só coisa religiosa. Sem palavra de Deus
as pessoas se apegam ao que não deve. Ao que não deve. Eu lembro que meu pai, chegava, ele também fazia isso. Ele pegava, preparava um ramo de mato e ia lá para a igreja e trazia aquilo, e às vezes até traçava, era de palha, e colocava a casa, fazia até uma cruz daquilo, e colocava atrás da porta, julgando que aquilo trazia proteção. Tinha uns que naquela seca do Nordeste, chegava, queimava e jogava a cinza, dizia que era para trazer chuva, porque eles queriam ter uma boa colheita. E Deus é aquele que dá chuva. Deus é aquele que tem controle sobre tudo. E toda bênção que nós queremos está na palavra. Mas quando a pessoa não está olhando para a palavra, não está dando ouvidos à palavra, ela começa a acreditar em coisas que não existem e que não pode ajudar. O discípulo aqui estava acreditando no fantasma, estava com medo. Não deveria, estava obedecendo Jesus. Às vezes nós estamos também acreditando em fantasma. Os problemas que às vezes estão nos afligindo, diante de Deus, eles não passam de fantasma. Volto a dizer, fantasma não existe. Para Deus aquilo não existe, porque Deus tem a solução. E se nós estivermos crendo em Deus, nós cremos também na solução. Às vezes estamos com medo de coisas, com medo de coisas que nem existem para nos tocar, para nos afetar. Você pode olhar que quando você enfrenta uma luta, você se aflige, muitas das vezes não é com o problema que você está enfrentando, porque você já está enfrentando ele. Você se aflige com aquilo que a tua mente começa a criar em cima daquele problema. Poxa, eu estou passando por isso, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se isso aqui me levar aquilo, você começa a pensar coisas que nem estão acontecendo, que são verdadeiros fantasmas, não existem. Você às vezes não está afligido, não é com o que está acontecendo, é com o que pode acontecer. Na maioria das vezes, nós nos afligimos, nos preocupamos dessa forma. Enfrentamos uma situação e já ficamos afligidos. O que isso pode trazer, o que isso pode acontecer, o que isso pode causar na minha vida de pior. Aí ficamos afligidos. E aí começamos a lutar para tentar mudar, tentar resolver, e não conseguimos. E as preocupações, as aflições tomam conta do nosso coração. Os discípulos temeram aqui porque eles achavam que Jesus era um fantasma. Podemos também levar isso aqui para um lado, que muita gente, muito cristão, está vendo Jesus como um fantasma, como algo que não existe. Jesus é vivo, é verdadeiro, é fiel. Jesus é vivo e pode nos ajudar, pode nos ouvir, pode nos abençoar, pode mudar qualquer situação na nossa vida, desde que nós dermos ouvidos à palavra dele e passarmos a crer nele. Ele não é um fantasma, algo que não existe, algo criado só pela nossa imaginação. Algumas pessoas hoje, negando a existência de Deus, têm dito que Deus é algo criado da imaginação do homem. Não. Deus é um Deus, um ser vivo que criou todas as coisas. E nós temos que confiar e crer nisso. Então, versículo 50 diz assim: porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus não veio para nos meter medo. Jesus ele veio para nos ajudar, para nos socorrer, para nos fazer vencer aquilo que nós, por nós mesmos, somos capazes. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou.
e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes no seu coração estava endurecido. Presta atenção. Antes desse milagre, Jesus tinha estado com uma multidão, e Jesus tinha feito o milagre que todos nós conhecemos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e alimentado uma multidão de quase 5.000 pessoas ou mais, porque fala de 5.000 homens, mas tinha mulheres, crianças. E em seguida ele dá, os discípulos pegam o barco e vão, e agora os discípulos estão numa dificuldade, estão numa luta, e eles estão no meio da noite, cansados de lutar contra o mar. Aí Jesus vem e apazigua a tempestade. Eles ficam assombrados e ao mesmo tempo maravilhados, assombrados com a tamanha obra. Como pode, com algumas palavras, ele acalmou a tempestade? Ficaram assombrados, né? Também ficaram maravilhados. Nossa, que coisa maravilhosa, coisa linda. Olha o que Jesus fez. E por que eles ficaram assombrados? Primeiro, porque eles se viram impotentes, incapazes de parar aquela tempestade, de resolver aquele problema. Eles se viram incapazes. Eles estavam gastando força e não estava tendo solução, êxito. Ao mesmo tempo, eles se via como que incapazes e, poxa, vamos acabar perecendo. Mas eles viram Jesus com duas frases acabar com a tempestade: aquieta-te mar, aquieta-te vento. Então isso deixou eles maravilhados. Então, primeiro ponto, por que eles ficaram maravilhados? Por que eles ficaram assustados? Porque eles viram Jesus resolver um problema que eles não conseguiam, que eles se acharam impotentes de resolver. Segundo, e aqui é o principal deles, porque eles não compreenderam o milagre que Jesus fez dos pães. Em outras palavras, eles não compreenderam o poder de Deus que está disponível aos homens, ao ser humano. Jesus estava ali não como ser celestial, temos que lembrar sempre disso. Ele estava ali como homem, e como homem, ele, com duas frases, ele fez uma tempestade acabar. Os discípulos não compreenderam isso, não compreenderam antes do milagre. Se os discípulos tivessem entendido o poder que está disponível ao homem que crê, para mudar situações, para resolver problemas, porque Jesus tinha resolvido um problema grande lá atrás, há pouco tempo, o problema de alimentar 5.000, uma multidão, onde no lugar que não tinha alimento, tinha só 5 pães e 2 peixes. Jesus resolveu. Agora, o problema era com a natureza que estava inflamada, que o mar estava agitado. Jesus resolve também com poucas palavras. Mas os discípulos não entenderam o primeiro milagre também. Então, por eles não entenderem, eles não entenderam que Deus era capaz de fazer através de uma oração, de palavras, de determinação de uma pessoa de fé. E por isso que eles não agiram e ficaram espantados quando viram Jesus agir. O que eu quero que você entenda é que muitas das vezes, como eu falei antes, nós estamos cheios de preocupações, cheios de aflições, pelos problemas que nos cercam.
porque nós não entendemos, não compreendemos o poder de Deus que está disponível para nós usarmos. E aí nos leva a Lucas 10. Eu vou deixar marcado aqui, Lucas 10. Está em Marcos, dá um passo à frente. Lucas 10. Que Jesus falou aqui. Lucas 10. Ou melhor, eu vou pegar o 10, 19, depois eu vou para onde eu mais quero. 10, 19. Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus nos deu poder para pisarmos serpentes. Serpente representa demônios mesmo, a própria ação do diabo. E escorpiões. Escorpião na Bíblia representa tudo que causa dor e sofrimento. Porque se você pegar, quando o escorpião é usado na Bíblia, a palavra escorpião, não está representando simplesmente aquele inseto, mas está representando momentos de dor, de aflição. Moisés falou também para o povo: olha, se vocês não tirarem essas nações, elas serão como escorpiões para vocês. Por que essa alegoria com o escorpião, essa comparação com o escorpião? Porque a picada do escorpião, ela causa muita aflição, muita dor. E se não cuidar, dependendo da quantidade de veneno, até morte. Até morte. Então, esse escorpião aqui, ele está dizendo: eu vos dei poder para pisar. Pisar quer dizer ter domínio. É o que dizer, debaixo dos teus pés, está sobre o teu domínio. Teu domínio. Agora eu vou pegar uma comparaçãozinha bem maluca, né? Mas só para entender. Me veio à memória aqui quando eu era criança. Eu fui criado na roça. E a minha mãe, ela pegava uma criação, uma galinha, um peru, um bicho assim, para matar, né? E ela fazia o quê? Prendia ele debaixo do pé dela, segurava assim com os pés do bicho para ele não debater, e ali ela matava aquele bicho. Tá? Até dó do bicho. Então eles tinham uma crença errada, né? Que dizia: não, sai daqui, o bicho não está morrendo porque você está com dó dele. Não tinha nada a ver, o bicho tinha cortado mal. Mas o que eu quero dizer, ela dominava com os pés. Quando ela pisar no pé do bicho, o bicho não conseguia se debater, por mais que ele estava sofrendo, porque ela estava dominando ele. Então, quando Jesus diz: eu vos dei poder para pisar, ele está dominando. Está dizendo que te deu poder para dominar serpentes, os demônios que levantam, vêm trazendo os problemas, e escorpiões, que aqui é tudo aquilo que te causa dor e sofrimento. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação. Ele disse: eu já te dei poder para você dominar isso. Eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões, quer dizer, ter domínio sobre isso. E ele fala mais: e todo o poder do inimigo. Isso significa que as aflições, as dores, os problemas têm uma origem, e a origem é o inimigo. E quem é nosso inimigo?
O diabo, vosso adversário, tem uma origem. Cada aflição que nós passamos, ou tudo que vem para nos causar aflição. Mas Jesus, Ele nos deu o poder para dominarmos isso. E Ele ainda prometeu que o mal não vai te causar dano algum. Mas se você, de uma forma consciente, você usar esse poder. Se você não usar, o mal te alcança, te domina e te causa dano. Se nós não crermos, se nós não entendermos o que nós podemos realizar no nome do Senhor, mesmo Jesus nos tendo dado o poder, mas se nós não entendermos, estamos com esse poder, nós vamos deixar o diabo nos dominar, nos fazer sofrer e nos causar muito danos. Então nós temos que entender o poder de Deus que está disponível para nós em Cristo Jesus. Outro versículo que eu quero aqui, João 14. João 14. Quanta gente não está sofrendo aí, membros dessa igreja mesmo, estão precisando ver essa mensagem, mas se entregaram. É triste isso, porque eu sei que tem muitos que estão precisando, não só ouvir, mas se envolver nela, porque não basta ouvir por ouvir, é se envolver, crer, entender, compreender. Está sofrendo à toa. Você tem poder já para destruir aquela doença que entrou no teu corpo. O poder de Deus. Você, nós temos poder para resolver aquela situação que está nos afligindo, seja ela financeira, seja ela na família, seja ela na saúde. Nós temos. Mas a falta de compreendermos esse poder que Deus está disponível para nós usarmos, nós não usamos, e o mal vem e nos domina. É triste. É triste a doença nos dominando e levando todo o nosso dinheiro com medicamento e remédio, com remédio e médico. Quando nós deveríamos dominar aquela doença e não gastar um centavo com ela, acabar com ela no poder de Deus. É triste a gente está passando dificuldades financeiras, quer dizer, os problemas financeiros estão nos dominando quando nós deveríamos estar dominando eles. O diabo está roubando às vezes nossas finanças. Tem gente até que trabalha muito, mas o diabo acaba com o dinheiro dele. Gasta tudo, chega final do mês, está uma conta na farmácia enorme, que ele poderia estar usando aquele dinheiro para se alimentar bem, para viver melhor. Outros, a vida financeira não estamos andando. Por quê? Porque não estamos entendendo que nós temos o poder de Deus para dominar todas essas dificuldades. E muito mais. Cristão, ontem mesmo, quando eu cheguei aqui, tem uma senhora, ela está no grupo da igreja, dá até raiva às vezes, que ela de vez em quando entra lá, que hora é o culto de amanhã? Ela só sabe perguntar isso. Às vezes a Kathleen responde, já não quero responder. A gente responde, já sabe dos horários, mas ela sempre pergunta. Aí, sexta-feira eu coloquei um vídeo falando da Santa Ceia e ela escreveu lá, pastor, que hora é o culto? Eu escrevi lá, tá a hora. Quando ela colocou, eu não vim, estou desanimado, estou sem força para vir na igreja.
Acho que eu falei assim, dá até raiva, mas a gente tem que ter paciência porque está fraco na fé, né? E orar por eles. Tipo, essa mulher toda a mesma pergunta e nunca toma uma decisão. Quer dizer, não está entendendo, não está ouvindo a palavra de Deus, não está entendendo que aquele desânimo que está nela, ela tem o poder de dominar e se levantar e vir para a igreja, servir a Deus, tomar posse da bênção. E sua relação também é um pecado. Quantos cristãos não estão vivendo debaixo da culpa? Porque ele está agindo no pecado e ele sabe que é pecado. Mas ele diz, mas não consigo resistir, quando percebi, já fiz. Mas a Bíblia diz que Jesus já tem o domínio sobre isso, porque diz que o pecado não tem mais poder sobre vós. Mas a gente não está entendendo, e quando não entender, nós deixamos que o mal nos domine, quando Jesus nos deu o poder de dominá-lo. João capítulo 14, versículo 12, Jesus diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí ele repete: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha o poder que está disponível. Jesus pode fazer tudo, todas as coisas. E ele está dizendo, se nós crermos, faremos as mesmas obras que ele fez, e até maiores. Porque agora ele está lá do lado do Pai. Basta a gente pedir que ele se movimenta em fazer. Ele se move em fazer. Mas ele disse, aquele que crê em mim, e porque nós não estamos fazendo, e muitas das vezes estamos afligidos por problemas que nós estamos tentando resolver humanamente, não conseguimos, por falta de crer. E o que nos leva a não crer? Não compreender. Porque você não vai crer antes de compreender. Os discípulos não compreenderam o milagre lá dos pães. Não entenderam. Nossa, que poder Deus nos deu. Olha o que podemos fazer, o que Jesus fez, o que nós podemos fazer como homens aqui na terra, no nome do Senhor. Eles não compreenderam. Então ele estava diante de uma luta, estava se afadigando. Às vezes, por não compreendermos o poder de Deus que está sobre nós, que foi liberado para nós usarmos, em nome de Jesus, enfrentamos os problemas, tentamos resolvê-los humanamente, eles fogem da nossa capacidade, não conseguimos resolver e ficamos inquietos, cheios de preocupações, cheios de cuidados, porque não entendemos que aquele poder que Jesus tinha de ressuscitar o morto, de curar o paralítico, de abrir os olhos do cego, de multiplicar os pães para alimentar uma multidão, de apaziguar o mar, poder sobre a natureza, de expulsar o demônio, poder sobre o mundo espiritual, de curar da doença, poder sobre as coisas físicas. Aquele poder é o poder de Deus sobre os homens, depositado sobre os homens, para que eles usem através de quê? De crer. Mas nunca vamos conseguir crer se antes não entendermos
que em Jesus esse poder foi liberado para nós fazermos uso dele. E no dia que nós crermos de verdade nisso, de coração, problemas que nos afligem não vão nos afligir mais, porque em todos eles nós vamos usar o poder de Deus e vamos vencer, porque essa não é uma promessa, porque uma promessa é alguém prometer que vai fazer algo. Isso é uma afirmação de Jesus, daquilo que já está disponível, daquilo que já está feito. Se vocês crerem, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz. Se vocês crerem em meu nome, vocês vão expulsar o demônio, vocês vão curar o enfermo. Se vocês crerem, vocês vão apaziguar a tempestade. Se vocês entenderem o poder que está nas suas mãos, se vocês entenderem o poder que estão invocando, meu irmão, o poder que está sobre nossa vida para nós usar é o poder de Deus, e não é pouco não. Diante dos problemas que enfrentamos, diante das lutas que enfrentamos, que foge ao nosso controle, nunca fugiu ao controle de Deus. E Deus tem o poder para, o Deus que nós invocamos, Ele tem o poder de ouvir nossa oração e de mudar aquela situação. No Salmo 97, quero deixar esse versículo com você. Salmo 97. Olha o que diz aqui. Vou encerrar aqui. Salmo 97, versículo 5. Diz assim: os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. O Senhor de toda a terra é Deus. Os montes representam aqueles problemas que parecem inabaláveis, que nós não conseguimos resolvê-los e nos aflige muito. Mas diante na presença de Deus, esses montes se derretem como cera ao fogo. Você já acendeu uma vela? Não, pastor, não anda acendendo vela para nada não, que é isso? Às vezes falta energia, a gente tem que recorrer à vela, né? Não é pecado. Pecado é você acender aquilo oferecendo para alguém, mas às vezes para iluminar a casa. Outro dia eu fiz um culto aqui, faltou energia, a luz de vela. O que é que acontece? A vela é de cera. Diante da quentura do fogo, se derrete. E a Bíblia diz que os montes, aquilo que parece inabalável, diante de Deus, se derrete como cera. Então, quando nós invocamos a Deus, crendo nele, os problemas se derretem como cera. Acaba. Aquilo que é intransponível, que é impossível para nós, se derrete como cera. Só que para isso nós temos que entender que esse poder de Deus está sobre nós, em Cristo Jesus, e crer nisso aqui. E se crermos, veremos a glória de Deus. Amém, Jesus? Tem mais coisa aqui para pregar, mas eu vou ficando por aqui, que eu já falei bastante por hoje. Nós vamos agora cuidar da Santa Ceia do Senhor.